Um pouquinho do mecanismo de funcionamento desses métodos está relacionado com a meia-vida. Por exemplo, carbono 14, que tem uma vida de 5.730 anos. Se você pegasse 800 gramas de carbono 14, deixasse esse carbono 14 guardadinho ali, depois de 5.730 anos você teria apenas metade da quantidade original, ou seja, 400 gramas. Deixando mais 5.730 anos, você teria a outra metade, mais 200 gramas agora. E assim por diante. À medida que 5.730 anos passam, você teria metade da quantidade original. Isso é o tempo para você diminuir pela metade. Ou seja, carbono 14 é um método muito interessante. Eu trato especificamente dele porque é um método que nos ajuda a entender muito a datação. Aí você tem alguns dos tipos de carbono, mas deixe-me dar apenas um exemplo do carbono 14. Na nossa atmosfera, isso eu trato do livro, então só por questão do tempo eu vou simplificar a coisa. Na nossa atmosfera, para cada 1 trilhão de átomos, 1 é carbono 14. A meia-vida do carbono 14 é muito pequena, 5.730 anos. O que isso significa? Quando nós pegamos equipamento que mede proporção de C12 e C14, como os espectrômetros de aceleração de massa, você pega esse material e ele tem condição de detectar pequenas quantidades de carbono. Tem um limite. O limite mínimo que é possível ser detectado, ele equivale a mais ou menos 0,055 PMCs, percentual moderno de carbono. 0,055 PMCs equivale a mais ou menos 60, 61 mil anos. Anos radiocarbônicos. O que significa isso? Suponhamos que isso aqui seja um fóssil. E eu pego o meu fóssil, o pessoal faz uma datação lá, deu não sei quantos milhões de anos. Eu pego o meu fóssil, levo lá no meu espectrômetro de aceleração de massa e vamos medir. Se eu achar carbono 14 nesse meu fóssil, qual seria a idade máxima dele? 61 mil anos. Não tem como escapar disso. Vocês sabiam que o carbono 14 é um método que agora está sendo descreditado? Porque ele tem dado idades muito jovens para os fósseis. Porque o pessoal está começando a redatar. Então encontraram um negócio lá, tem esse fóssil aqui. Isso aqui foi datado com 1 milhão e não sei quantos mil anos. Ou 108 milhões de anos, que é um exemplo. Leva o fóssil, coloca no espectrômetro, trabalha, tem carbono 14. Não, peraí, se tem carbono 14, ele não pode ter mais que 61 mil anos. Eu fiquei impressionado assim quando eu comecei a ler alguns artigos falando que o carbono 14 é um método que ainda as pessoas não entenderam exatamente como funciona. Pelo contrário, é o único método que você não precisa ter pressuposição nenhuma. Todos os outros você precisa assumir algumas coisas. O que você não precisa assumir nada é considerado, quer dizer, não precisa assumir nada não. Só uma coisa precisa ser assumida, que a quantidade de carbono disponível na nossa atmosfera permanece a mesma. Carbono 14. Tem permanecido a mesma durante toda a história do planeta. É a única pressuposição. Nós sabemos que isso não é verdade também.